Pai do Senhor, irmãos, Amém. podem sentar. Com alegria, retornamos a este plenário santo para continuarmos no estudo da Palavra de Deus. Os que estiveram ontem aqui sabem que nós estamos desenvolvendo o tema da escola bíblica, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Você pode ir abrindo a Bíblia. E também reitero a informação prestada ontem, que esse material que nós preparamos, essa síntese da meditação, está no grupo dos obreiros, segundo informações ontem transmitidas. Então, você, com o seu celular, poderá acessar o grupo e acompanhar a meditação. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15, é a base bíblica desta escola bíblica, que eu peço que todos, por favor, independente da versão que você tenha, todos leiam em conjunto, por favor, 3, 14 e 15. O que é que diz? Quantos podem dizer amém? Amém? Ontem, meditando com os que aqui estavam, eu disse que, para mim, esta segunda carta do apóstolo Paulo ao seu, não apenas discípulo, mas mais do que discípulo, seu filho na fé, e mais ainda, seu amado filho na fé. Tito e Timóteo foram agraciados com essa distinção, filho na fé. Mas Timóteo ainda recebeu mais um pouco de atenção, sendo chamado de amado filho Timóteo. Eu disse que essa carta, ela é uma carta melancólica, a última que o apóstolo escreveu. E como ele não falava apenas a um companheiro de ministério, Timóteo, mas falava ao seu amado filho Timóteo, aquele Timóteo que ele conheceu ainda adolescente, quando ele esteve lá em Derbe, em Listra. Ele viu Timóteo crescer e agora ele, com a sensação e a convicção de que estava encerrando o seu ministério, tomado de um sentimento triste. Quem acompanhou ontem aqui a meditação viu que o apóstolo estava bem, como se diz na linguagem popular, bem para baixo, bem, a alma amargurada, não só pela convicção que ele tinha de que ia morrer. Todo mundo conhece aqui o texto que ele falou no capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele estava com a alma impregnada, não só dessa convicção da morte, que para ele a morte não era a pior das coisas, pois ele já havia dito que para mim o viver é Cristo e o morrer. Mas, amado, nessa fase terminal do ministério,
ele foi cercado de sentimentos ruins de muita gente. Como dissemos ontem aqui, no capítulo 1, versículo 15, ele disse: Timóteo, todos da Ásia como é? Abandonaram. Estou abandonado, Timóteo. Mais na frente ele disse: Timóteo, Demas me desamparou, me abandonou. Quando eu compareci, Timóteo, lá no tribunal, fiz a minha defesa, ninguém me deu assistência. Cadê os representantes da igreja que eu fundei? Cadê os representantes da igreja de Éfeso que eu pastoreei por 2 anos? Ninguém me assistiu. Ainda por cima tinha a informação: Alexandre, o artesão que trabalha com cobre, o latoeiro, ele tem me causado muitos males, Timóteo. Quer dizer, o apóstolo estava tomado de um sentimento, irmãos, bem para baixo. E, para piorar, o destinatário da carta não estava em melhor situação emocional. Ele começa a carta no capítulo 1 da 2ª, dizendo que eu me lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Certamente que Timóteo, depois de presenciar todos os sofrimentos de seu pai na fé, ele ficou tomado de uma desilusão ministerial. Ao ponto do apóstolo dizer: Timóteo, pegue o dom que você recebeu de Deus pela imposição das minhas mãos, ponha em prática o dom, Timóteo. Desperte o dom de Deus que há em ti. E ainda acrescentou: Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia. Amados, encontramos nesse servo de Deus, no final de tudo, arrumando força na fé, porque a fé é aquele meio pelo qual, diz o texto, que da fraqueza tira o quê? Força. Ele ainda trouxe algumas informações lindas, preciosas. Por exemplo, quando ele fala a Timóteo, no capítulo 2 da 2ª a Timóteo, capítulo 2, ele diz: Timóteo, eu vou te oferecer 3 modelos que você deve observar diariamente. No capítulo 2, o primeiro modelo que ele fala do soldado, versículo 4. Fala do soldado, para em seguida ele falar também do atleta, daquele desportista que corre para ganhar um prêmio. E, por último, ele disse: tem um lavrador, Timóteo. Quando você desanimar de tudo, observe esses 3 tipos: o soldado, o atleta e o lavrador. Vez por outra, a Bíblia nos provoca a observar certas situações para que nos animem e tiremos lições. Por exemplo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O preguiçoso observar o trabalho de quem? Das formigas. E aqui Timóteo diz: olha, esses 3 tipos, você observe como é que eles agem. O lavrador, o soldado e o atleta. Mas também ele revela algo maravilhoso. É que há uma autonomia entre a palavra e aquele que ministra a palavra. Às vezes queremos vincular e achar que a palavra ela só opera dependendo do estado espiritual de quem ministra, quando não é. A palavra tem vida própria, tem poder próprio e tem ação própria.
independente de quem a ministra. Vez por outra, creio que você já deve ter visto alguém. Como é que pode fulano caído, fulano assim, assado? Ele prega e é uma benção. Amado, o poder não é dele. O poder é de quem? Da palavra. Capítulo 2, veja o que é que Paulo diz, que coisa linda, que revelação do Espírito. Versículo 9, o que é que ele diz? 2, versículo 9. Todos, por favor, todos. 2, 9. Eu estou preso, estou atrás das grades, mas a palavra que eu prego, ela está livre, ela continua operante, ela continua produzindo efeito, porque a palavra, Timóteo, não está dependendo de mim. Que maravilha, sim ou não, amados? Que revelação que só o Espírito Santo podia dar a Paulo. Nunca vincule o resultado, a ação do seu ministério a você. Se você prega a palavra, se você ensina a palavra, a palavra por si só, ela produz o efeito conforme Deus disse, para o qual ela foi o quê? Enviada. A maior tolice que existe é se alguém vincula o resultado da palavra que ele prega a si mesmo. Eu pago o preço, eu vivo na presença de Deus, me levanto de madrugada, passo a noite em oração, jejuo 2 vezes, parecendo aquele discurso do fariseu lá, que subiu junto com o publicano para o templo. Sim ou não? Eu me dedico, eu vivo na presença de Deus, e busco a presença de Deus. Olha os calos no meu joelho. Nada disso, amado. A palavra, ela tem autoridade nela. Oh, aleluia! Se você prega a palavra, se você ministra a palavra, pode ficar tranquilo. Ela é capaz de restaurar, de levantar, de sarar. Oh, aleluia! Agora ele trouxe ao conhecimento de Timóteo, ainda nesta segunda carta, uma outra revelação que talvez eu e você já passamos batido e não prestamos atenção. É no capítulo 2, veja a informação que ele fala. Capítulo 2, no versículo 20. Todos leiam, por favor, 2, versículo 20. Todos, por favor, 2,20, bem forte, para espantar o sono. 2,20. Numa grande casa, aí eu, por minha conta e risco, acrescento, na casa de Deus também. Existem 2 tipos de vaso. Vaso para honra e vaso para... Por exemplo, estes 3 vasos que aqui estão em lugar de honra, sim ou não? São vasos para honra. Mas esse pobrezinho que está aqui, é vaso também. Mas é para honra ou desonra? As donas de casa colocariam um vaso desse na sua mesa principal? Claro que não, porque é vaso de desonra. Só serve para pegar lixo. Ou alguém colocaria flores nesse vaso aqui? Porque é lixo, só serve para lixo. Só recolhe lixo. E é interessante Paulo dizer, Timóteo, você está assustado por quê, meu querido?
Em toda casa tem vaso para honra e vaso para desonra. Não se desespere, Timóteo. Você é pastor de igreja, Timóteo, mas você tem que trabalhar com essa verdade. Vaso para honra e vaso para desonra. Agora eu digo nesta tarde a todos nós aqui, Deus não chama nem vocaciona ninguém para vaso para desonra. O vaso é quem escolhe, ser para honra ou desonra. Porque no versículo 21, leia aí o versículo 21. 2:21 diz o quê? Cada um escolhe o que quer ser, vaso para honra ou vaso para desonra. Mas nesta tarde o Espírito nos chama para vaso para honra. Isso é revelação do Espírito para Paulo. Que ele passou para Timóteo, que estava todo fraquinho, todo desesperançado. Vou abandonar, largar o dom de Deus que eu recebi, não quero saber mais disso. Não, Timóteo, fortaleça, meu filho. Tu, pois, meu filho, fortalece na graça que é em Cristo Jesus. Você, com a graça, Timóteo, você trabalha com vaso para honra e vaso para desonra, na mesma casa, Timóteo. O vaso para honra, você honra, mas o vaso que causa desonra, você vai lutar para ele deixar de ser vaso para desonra e passar a ser vaso de quê? Eu e você fomos chamados e escolhidos por Deus, não para jogar vaso de desonra fora. A nossa chamada, a nossa vocação não é só para cuidar de vaso de honra. O vaso de honra, o dono do vaso já trata. Agora, para nós sobrou os vasos de desonra. Para cuidar, para zelar, para tentar dizer, meu filho, você tem que deixar de ser vaso de desonra. Deus te chamou para ser vaso de honra, meu filho. Vamos lá, teu pastor está aqui, teu obreiro está aqui, eu vou te ajudar a mudar de situação. Agora, amados, Paulo ainda, arrumando forças, ele revela a Timóteo no capítulo 3 o que é que vai acontecer ou está acontecendo nesses últimos dias. Capítulo 3, versículos 1 até ao versículo 5. Vamos lá, ler esses 5 versículos alternadamente. Um grupo lê o versículo par e o outro o ímpar. Vamos lá, versículo 1, 3, 1. Versículo 2. Versículo 3. Versículo 4. E finalmente 5. Veja, irmãos, que Paulo deixou esse legado para Timóteo e para nós também, advertindo-nos dessa dura realidade. Isso aqui não fala do mundo, é da casa de Deus. Porque ele primeiro diz, olha, há vasos para honra e vasos para... Então, no grupo dos vasos de desonra, aparecerão homens desse tipo em nosso meio. Dizer que lá no mundo tem tudo isso é mais do que óbvio. Sim ou não, amados?
Não pode se esperar do mundo coisa melhor. Agora, aqui, é possível que isso aconteça. É possível. Como sinal dos últimos tempos. Ninguém espere tempos favoráveis, tranquilos. Nós que somos e podemos dizer que somos os obreiros da última hora, quem aqui se considera obreiros da última hora da igreja na terra? Já se acostume com essa ideia aqui. Sabe, porém, isto, Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Se você tem a convicção da sua chamada, se você tem convicção que Deus lhe escolheu para essa tarefa, você cada dia tem que se preparar mais e mais na oração, no jejum, na palavra, porque o que está avisado a nós é isso: virão tempos trabalhosos. Agora, por conta dessa situação que ele descreve, desses últimos tempos, aí ele diz a Timóteo exatamente o que está no versículo 14, que você leu, do 3, que é o tema da escola bíblica. Tu, porém, vamos lá? Permanece. Versículo 15. Ontem eu terminei a ministração à tarde aqui com os que aqui estavam, falando dessa bênção que Timóteo teve, que muitos não têm, lamentavelmente. A escola bíblica de Timóteo começou não na igreja. Começou aonde? Em casa. Eu achei uma versão da Bíblia que eu achei interessantíssima. Você que está com matéria aí no seu grupo, depois você leia, numa Bíblia Bible Study, diz: persevere, esse mesmo texto, persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe. Timóteo sendo amamentado e a mãe ministrando a palavra para ele. Mas isso já vinha de quem? Da avó. É todo mundo que tem uma bênção dessa em casa? É todo mundo, amados? Não. Para esses que não tiveram e não têm tal bênção, evidentemente que a igreja passa a ser a fonte principal de transmissão do conhecimento bíblico. Mas, nas famílias de servos e servas de Deus, o ensino da palavra deve começar lá. Aqui ser apenas a extensão do lar. É muita coisa você atribuir à igreja a responsabilidade única da ministração e do ensino da palavra. Ontem eu disse aqui um exemplo de casa, da família. Meu pai, que muitos conheceram aqui, pastor José Amaro, ele tinha um hábito de ensinar os filhos usando a palavra. Às vezes a gente dizia: a comida está fraquinha, a alma farta pisa no favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. A gente calava. Eu quero ir para a casa de fulano, para o vizinho. Retira o teu pé da casa do teu próximo antes que se enfade de ti. Fulano tem muito dinheiro, carro bonito, muito rico. Mais vale o pouco que tem o justo do que a multidão de riquezas do ímpio.
E eu, tendo aprendido nessa escola, criei meus 3 filhos com esses princípios. E, às vezes, lá na minha casa, hoje, meus netos, quando falam alguma coisa como é, Vicenzo, a alma farta pisa no favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Meu neto, bisneto dele, já conhece a reza toda. Isso é ensinar a família com o quê? Com a palavra. Ora, o que é que Deus, o que é que Moisés instruiu ao povo sobre o lar ser lugar de aprendizado da palavra? Você sabe que Moisés deixou escrito lá em Deuteronômio, né? Capítulo 11, vamos ler versículos 18 ao 20. Quem puder me socorrer com água, eu agradeço. Um pouquinho d'água. Deuteronômio 11, versículos 18 ao 20, diz o que, amados? Vamos lá, 18, 19 e 20, bem forte, bem alto. Mandamento de Moisés para Israel, que os mandamentos do Senhor você ensine aos seus filhos, você coloque nos umbrais da sua casa. Irmãos, eu posso dizer a vocês, creio que muitos concordarão comigo, que um casal cristão que instrui seus filhos no caminho do Senhor, claro que eles terão autonomia própria quando crescerem, mas que certamente diminuirá muito o risco de ter um filho que a polícia cuide dele. Se a palavra é ministrada, como na versão que eu li para vocês, você, Timóteo, você tomou conhecimento das Escrituras junto com o leite da sua mãe. Não é? Numa versão da maioria, desde a tua infância, conhece as Sagradas Letras. Nessa outra versão que eu li com você, disse, olha, você conheceu as Escrituras junto com o leite da sua mãe, o leite materno. Eu sou remanescente de uma época na igreja, pela idade que tenho, que a Assembleia de Deus não tinha estrutura de ensino próprio para criança. Quando eu era criança, não tinha. Era uma festa. Escola dominical, não tinha irmã preparada, né? Os mais antigos devem se lembrar, com revista própria, pessoas preparadas, não é? Graças a Deus por isso. Hoje nós temos professoras, pedagogas, pessoas preparadíssimas e que ensinam a palavra. Mas naquela época não tinha. Verdadeiro milagre se operava. Eu, na classe de criança, com outras crianças, o irmão João Antônio ensinando a palavra e a gente se empurrando, e um com o outro, e aquela confusão, e ele, menino, porque Jesus é bom. Incrivelmente, todos da minha época servem a Deus como obreiro. Por quê? Porque em casa eu via meu pai, minha mãe, agarrados com a palavra. Eu disse ontem, só para relembrar, e para os que não vieram saberem, as últimas palavras de meu pai, quando morreu, 44 anos atrás, foi com a palavra. Ele chegou do culto, dirigiu o culto, fez o lanche, deitou-se
Minha mãe ficou lendo a Bíblia e ele explicando os versículos. Meu velho, esse versículo é tal, e esse versículo é tal, e esse versículo é tal. O último versículo que ele explicou, quando ele terminou de explicar, disse assim: minha velha, a palavra de Deus é preciosa. Aí repetiu a frase: a palavra de Deus é preciosa. Calou-se para sempre. Começou com a palavra e terminou com Timóteo. Timóteo, seu aprendizado começou em casa. Eu disse e sempre repito que uma das maiores tragédias que existem hoje na Assembleia de Deus, nossa abençoadíssima igreja, 110 anos de existência no Brasil, é que há um grupo enorme de obreiros que tem o dever e a obrigação de estudar a Bíblia para ministrá-la, e eles normalmente não ministram a palavra. A nossa liturgia muitas vezes colabora para isto. Num culto de 2 horas, canta 1 hora e 45 minutos, destina 15 minutos para a palavra. Em casa não tem a palavra, na igreja não tem a palavra, não é estimulado a palavra. Pode você, o grupo de obreiros que você dirige, fazer um teste. Irmãos, vamos aqui, presbíteros, que o presbítero é auxiliar do ministro na ministração da palavra, sim ou não, amado? É ensinador auxiliar da palavra, está escrito. Vamos fazer um teste aqui. Faça uma dissertação, irmão, aí sobre o arrebatamento da igreja. Me explica aí como vai ser a ressurreição dos mortos. Como eu disse ontem, a ressurreição dos mortos, irmãos, é a base da nossa fé. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo dizendo a Timóteo que ele, inclusive, estava preso por causa da palavra que ele pregava sobre a ressurreição. Capítulo 2. Quando ele disse que estava preso, versículo 8, todos leiam, por favor, 2:8. Ou seja, ele pregava que Jesus ressuscitou dos mortos. E ele disse, essa é a base da nossa fé, chegando a acrescentar na 1 Coríntios, capítulo 15, dizendo, irmão, se Cristo não ressuscitou, é o quê? E somos enganadores. O crente ter habilidade para conhecer doutrinas fundamentais como a salvação, ressurreição dos mortos, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, irmãos, isto é fundamental para que o aprendizado da palavra seja transmitido. Foi isso que ele disse, reverendo? O que de mim tens ouvido entre muitas testemunhas, confia a homens o quê? Fiéis e idôneos, capazes. É de suma e capital importância você, na sua congregação, você que dirige um grupo lá, desenvolver entre os irmãos que cooperam com você, instituir, por exemplo, uma tarde de estudo da palavra para os obreiros, porque se você treina os obreiros, eles, por seu turno, irão o quê? Passar para o
o crente. Muitos crentes não sabem nem mais que Jesus vem. Nem sabem. Muitos estão vivendo o evangelho em função do que é material. Eu sirvo a Jesus porque Ele vai me dar emprego, porque Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai não sei o quê, vai me curar, vai e tal. Amados, essa não é a base da nossa fé. A base da nossa fé é, com certeza, que aqui vivo para Jesus e eu vou morar na eternidade com Ele. É ou não é? Isso tem que estar bem consolidado, amados. Foi isso que Paulo disse. Timóteo, permaneça naquilo que você, o quê? Aprendeu. Mas se a pessoa não aprende, como é que vai permanecer? Pastor Roberto, não estou doutrinando não, viu? Estou só dizendo aos meus companheiros, amados, despertemos para isto. O que sustenta o crente, o que fortalece o crente é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus, para falar a palavra de Deus, é você. A sua boca é a boca de Deus. Eu gosto muito daquela expressão do apóstolo São Paulo sobre os obreiros. Na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Primeiro Coríntios, capítulo 4. Versículos 1 e 2, por favor. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, toda a congregação leia, por favor. Que os homens nos considerem, o quê? Ministros da convenção tal. Ministro de quem? Ministro de quem? E todo ministro de Cristo tem que ter a despensa cheia. Que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros, ou seja, tenha a despensa cheia dos mistérios de Deus. Quando você tem a oportunidade para ministrar a palavra, você está abrindo a sua despensa. O Espírito Santo pega os mistérios lá, coloca na sua boca, o povo ouve a palavra, é edificado, é santificado. Agora, quando a despensa está vazia, só tem poeira e grilo cantando. Cri, 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 cri. Aleluia. 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 Você vindo para uma escola bíblica como esta, você está enchendo a despensa. Mas continue enchendo. E o Espírito Santo te ajudando. E enchendo. Aí você é aquele ministro de Cristo considerado e respeitado por todos. Mas caminhando já para o final, voltemos a 2 Timóteo 3. Além daquele conhecimento, daquele aprendizado que você tem, porque você busca, porque você recebeu ou porque você recebe, tem aquele ensinamento que vem por revelação divina. Aí, amados, nos tempos de hoje, nós temos que ter muito cuidado com isso, mas que tem. Veja o que é que Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 1.
Em situações excepcionais pode ter. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. O que é que Paulo diz aí, amados? Leiam, por favor, 11 e 12. Paulo diz aí, o que eu vos ministrei, ministro, o evangelho por mim anunciado, não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Claro que se tratava de uma situação excepcional, que quando Paulo chegou em Jerusalém, com a fama que ele tinha, as colunas da igreja fizeram o que com Paulo? Graças a Deus, amado. Jesus se encontrou com você, nós te recebemos de braços abertos. Foi assim? Rejeitaram. Se fecharam num círculo e Paulo não tinha acesso. E quando Barnabé disse, irmãos, olha, Jesus apareceu ao nosso irmão Saulo no caminho e disse que o chamou para o apostolado. Sinto muito, mas as 12 vagas estão completas. A vaga de Judas já foi preenchida, não tem espaço. Negaram ensinar a Paulo os rudimentos da palavra. A chamada de Deus para Paulo era acima dos interesses humanos. Aí o Senhor teve que ensinar diretamente a Paulo. Já que negaram o ensino, já que não passaram o ensino, aí ele vem na primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, dizendo, eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Ninguém me ensinou. Todos negaram a mim o direito de ser ensinado, mas o Senhor me ensinou, o Senhor me revelou, o Senhor me deu. Sabemos que nós somos provocados a buscar o conhecimento. Depois de Jeremias se lamentar e dizer e falar tanta coisa, o Senhor disse, Jeremias, vem cá, escuta aqui, clama a mim, responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes que tu não sabes, mas eu tenho coisas misteriosas para mostrar. Clama, busca. Daniel tomou conhecimento do mistério das semanas, por quê? Porque se interessou. Ele disse, eu li nos livros que o tempo do exílio acabou. E agora? Fui orar. O que é que vai acontecer, Deus, depois dos 70 anos? O Senhor disse, eu vou te mostrar. Conhecimentos que até hoje são úteis para nós. Então, além do aprendizado o conhecimento ser transmitido por nós aos que estão sob nosso cuidado espiritual, eventualmente pode também Deus revelar algo. Só que, se isso acontecer, não pode passar dos limites. Amém ou não? Amém. Ninguém vem aqui, eu recebi uma revelação do céu. Mas bom, conte a revelação. Vamos conferir? Tá certo. Não, esqueça. O limite é aqui. Quantos podem dizer amém a isso? Amém. Agora, amados, algo que me chamou a atenção, pastores, obreiros, obreiras, 2 Timóteo 3, é o que está no versículo 15, que complementa o 14, é evidente.
O 15 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio. Diga comigo, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Me chamou a atenção, e eu vou passar para você o que me chamou a atenção, é que Paulo revela a Timóteo que há uma sabedoria específica que garante a salvação. Que, pensando bem, desapaixonadamente, todos nós, quando cremos em Jesus, recebemos o direito à salvação. Mas quando é que essa salvação estará concretizada? Quando é que ela se tornará realmente efetiva? Quando eu não precisar mais dessa sabedoria. Ou seja, porque eu já cheguei na eternidade. Vamos ver isso? Antes que você arrepie até as pestanas. O que é que ele diz, por exemplo, na carta aos Filipenses, capítulo 3? Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipe. E para Abreu Lima também, né? Não é só Filipos, não. Capítulo 3. Veja o que é que o homem de Deus diz acerca da salvação, cujo direito todos nós temos. Quem crê e for batizado será o quê? Garantido. O direito a ela. Agora, eu tenho que trilhar o caminho, enquanto vivo estiver, que me levará à efetivação dessa salvação, que no momento é como se fosse apenas uma expectativa, um direito garantido. O que é que ele diz aí? Filipenses 3, 10 ao 14. Vamos ler. 10 ao 14. Olha o versículo 12, o que é que o apóstolo diz, só para você reler. Não que já a tenha... Ó, aqui, versículo 11. Para ver, diga comigo, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aí ele diz, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui o quê? Alcançado por... Aí ele diz, versículo 13, o quê? Releia, 13. Ele deixou aqui, irmãos, eu não alcancei a plenitude. Eu estou numa batalha tremenda para ver se chego à ressurreição dos mortos. Paulo, estou lutando bravamente para ver se chego à ressurreição, porque com a ressurreição ele estaria liberto o quê? Da sua humanidade. Sim ou não? Só com a ressurreição dos mortos, ele enxergou
a maneira que ele estaria livre da sua humanidade e, portanto, sem correr nenhum risco de perder o quê? A salvação. Diante de um texto desse, não dá nem para a gente perder tempo discutindo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não dá. Dá? Para mim não dá. Você está dizendo, olha, depois de trabalhar tanto para Jesus, conhecer pessoalmente a Cristo, receber iluminação, eu ainda estou lutando bravamente para ver se chego à ressurreição dos mortos. E como há possibilidade de eu não chegar, ele diz, eu deixo as coisas que para trás ficam, vou me desvencilhando diariamente, vou olhando para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, vou correndo para Ele, porque eu sei, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aí ele diz, Timóteo, você permaneça naquilo que você aprendeu, para que você adquira a sabedoria pela qual você chegará à ressurreição dos mortos. O versículo 15, para mim, não deixa dúvida. Porque é uma realidade triste, dolorosa, que todos nós temos que ter conosco. Podemos correr e não chegar lá. Ou alguém aqui tem certeza que já está garantido, não tem mais nenhum risco de perder o que tem feito? Eu tenho. Eu tenho. Já vou dizendo. Se alguém tiver alguma fórmula para não ter esse risco, me ensine, por favor. O nosso pastor está acrescentando ali. A Bíblia diz, vigiai, guarda o que tens, para que ninguém... Pastor Edi, diga com o pastor Edi e comigo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, aleluia! Nublicante, néfia. A Bíblia diz, corramos com paciência a carreira da fé. Com essa sabedoria tirada das Escrituras que Paulo falou a Timóteo. Essa sabedoria específica que leva à garantia da salvação. A vida cristã é o quê? Uma corrida. Aquele corredor que na Olimpíada ganha a medalha de ouro, primeiro lugar, ele leva muito tempo se preparando. Comida balanceada, os membros trabalhados. Pode comer muito, mas não come. Abre mão de muita coisa, porque está se preparando para a corrida. Aleluia! Oh. Aleluia! Aleluia! Aquele que se preparou convenientemente para a corrida, ele não tem a pretensão de disparar. Quando dá a largada, pô! Um bocado dá aquela carreira e ele... vai parando um, parando outro e ele...
no corpo, ele. Se alguém aplaude, ele nem para agradecer. Ele está fixando na chegada. Ele tem que chegar. Se não vai, ele não para. Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeste, que tu adquirirás a sabedoria para... Brincante, neve. Aleluia. 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 Aos jovens obreiros que estão aqui, meu filho, não dispare não, vá devagar. Vá devagar, meu filho. A caminhada é longa. Vá aprendendo, e aquilo que você vai aprendendo, você vai armazenando, porque você vai sempre acrescentando nova sabedoria, novo conhecimento. Nunca pense que já sabe tudo. Nunca pense que alcançou tudo. O teu inimigo está pronto para querer roubar aquilo que Deus te deu, o dom. Veja que Timóteo tem um momento que disse, eu quero saber de dom. Quero saber de dom. Aí Paulo diz, não, meu filho. A base que você recebeu da sua avó, da sua mãe, dos seus mestres, de mim. Meu filho, se sustenta nisso. E corre, meu filho. Eu já estou terminando. Timóteo, corri muito, não guardei nada senão a fé. Elogios, aplausos, acusações me fizeram, mas isso eu relevo, porque eu guardei a fé e com essa fé eu vou chegar diante do justo juiz. Porque eu sei que tenho prêmio. Oh, aleluia. Aleluia. Pai celestial, Pai de amor, glorificado seja o teu nome para sempre. Te agradecemos pelo que teu Espírito ministrou aos nossos corações. Ajuda-nos nessa caminhada, para que possamos, Senhor, guardar o que temos aprendido e possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. É para a glória, para a honra e louvor de Jesus, que agradecidos te pedimos. Amém. Cante comigo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és
da minha vida, aleluia, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Podem sentar, muito obrigado.